Bu acıyı dindirmenin tek bir yolu var. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Quando Ira foi falar com a Fife ficou muito bravo. Ele queria pegar a faca ali e esfaquear Ira, mas não o fez. Foi até ele e disse a Sevket para reunir todos no corredor e mandar os funcionários embora. Orun está procurando a pessoa que enviou a mensagem. É por isso que ele mobiliza todos os seus homens. Em seguida, ele manda uma mensagem para a mulher e diz como posso garantir que você tenha o vídeo. Ele também envia a foto de Nia e Ira. Naquela época, todos se reuniram no salão. Ira vem primeiro, depois a Fife empurra ele pelo braço e diz: conta tudo, como você matou minha filha, como você matou ela. Ira balança a cabeça nesse momento, Nusa intervém, mas a Fife diz que ninguém deve interferir nisso. Então eu disse a Ira para te contar, ela disse que você vai contar para minha filha o que você fez. Naquela época, os funcionários da mansão estavam do lado de fora. Musa também sai para jogar o lixo fora. Nessa hora a memória com as imagens cai no chão. Ira também conta tudo o que aconteceu na África e começa a chorar, dizendo que não pode mais contar. Quando a Fife ouve isso, ela bate nela e diz para minha filha: o que você fez? O que você fez? Ele diz que fiz rosquinhas em Ira com minhas próprias mãos e a Argélia colocou veneno nelas. A Fife dá outro tapa e diz que vai contar tudo. Ele então agarra Ira, que está no chão, pelos cabelos e a leva até a pintura de Nia. Quando a Fife diz-me diga, Ira diz que eu dei o pozinho para ela com minhas próprias mãos. A Fife fica bravo com isso e o empurra e diz: sai da minha frente. Depois, ele se vira para Sevket e diz a ele para aquecer o banho. Orun ainda está atrás do vídeo, então ele diz a todos para procurar. Nesse momento, a mulher manda uma mensagem dizendo quanto vai pagar por esse vídeo. Orun diz que abra o cheque ou quanto quiser, mas você dirá a eles onde conseguiu essas imagens. Ele também descarta as informações da conta. Finalmente, chegou o fim de Eda. Ira, por outro lado, olha a foto de Nia em seu quarto. Ele diz a si mesmo que a vida das pessoas foi destruída por minha causa. Depois, ele foi na frente do espelho e disse que você matou um jovem, deixou queimar o coração das pessoas, e começou a chorar dizendo que você merecia, você é um assassino. Então há uma batida na porta e Sevket entra e a ordem de Afifiam diz: venha comigo. Enquanto eles estão indo, Nusa os vê e diz: para onde você está levando Ira? Em Sevket, Nusa diz: por favor, a instrução de Afifiam e a leva para a Fife. A Fife olha para ele e diz: entre. Ira entrou no banho e está esperando por ele. Quando a Fife chega, ele a agarra pelo braço e a joga no chão. Enquanto isso, Orun aguarda notícias do Oker no trabalho. Então o telefone toca e Nusa diz que você tem que vir imediatamente. Minha mãe trancou Ira no banho. A Fife, por outro lado, coloca a mão de Ira em água quente, dizendo: você cortou o hálito da minha filha com essas mãos. Você cortou o hálito da minha filha com essas mãos? Então ele diz que é o suficiente para derramar o sangue em sua mão. Ira apenas balança a cabeça de dor. A Fife pega a outra mão e a põe na água fervente. Depois que a Fife sai, ele vai até Sevket e diz para aumentar a temperatura de banho e trazê-lo para o final. Nusa está implorando a Fife para não fazer isso. Mas a Fife se irrita com ele e o manda para o quarto. Tanto o banho de Ira quanto o clima quente permaneceram fechados. Ele diz para si mesmo: eu mereço isso, estou pagando o preço pelo que fiz a você. Ira está prestes a desmaiar com o calorimetria. Sevket e a Fife também estão à porta. Sevket diz a Fife que está muito quente lá dentro, pode ser perigoso. Mas a Fife diz que vai dar o último suspiro, assim como a Fife tirou o fôlego de minha filha.
Ira agora desmaia com o calor e mal consegue abrir os olhos. Agora ele começou a sonhar. Ele vê o sonho de Nusa. Ele está pedindo contas a ele. Então Ali chega e diz que minha mãe está morta. Você me matou. Claro, tudo isso são ilusões. O corpo de Ira perdeu muita água. Ele começa a tossir vapor. Sevket percebe isso e diz a Afif: Senhora, por favor. Mas Afif o olha nervosamente com o nariz empinado. Ira ainda está sonhando. Desta vez ele veio assim, segurando a mão de Orun Ali. Mas quando você abre e fecha os olhos, eles desaparecem. Do lado de fora, os vapores começam a aparecer. Nusa vem e vê isso e diz que você não pode fazer isso, não importa o que aconteça. Ele os empurra para dentro. Quando ele vê que Ira está inconsciente, ele diz para ajudá-lo, ele vai morrer. Ao ouvir isso, Afif entra e fica olhando para eles por um longo tempo. Nesse momento, Priyan e Eda estão conversando entre si e Priyan diz a Eda que estou de bom humor quando Afif bate em Ira. Nesse momento, o Akir manda uma mensagem para Eda e diz que Orun está dando um cheque em branco pelas imagens. Quanto você paga? Ao ouvir isso, Eda fica sem saber o que fazer e pensa que está a caminho. Orun também voltou para casa. Nusa o vê e diz que minha mãe queimou as mãos de Ira. Orun fica muito bravo com isso e vai até Ira e olha para as mãos de Ira. Ira diz: não se preocupe, estou bem. Orun foi até o armário de remédios dizendo para ele não se mexer. Dan traz creme para queimaduras e o esfrega nas mãos. Enquanto Orun colocava creme nas mãos, ele disse: eu mereci isso, sua mãe fez o que tinha que fazer, você fez isso no passado e eu sou o assassino de sua irmã Nia. Quando Orun ouve isso, ele pensa no que fizeram com ele no passado e entende que você não fez mais nada. Vou provar tudo para você e para os outros. Ele diz que você não acredita em mim agora, mas você verá. Enquanto isso, Ali encontra a memória do vídeo no chão. Espero que ele mostre isso a Orun imediatamente. Kna, por outro lado, ouviu as conversas de Wonder e Marian. Ele diz que esqueceu a chave do carro quando a viu. Ele se vira para Marian e diz: algo aconteceu com você? Nada de grande aconteceu, ele estava me contando sobre sua tia. Ele diz. Depois disso, Kna diz a Marian que você vem comigo e a leva embora. Kna e Marian foram até a sua tia. Kna diz a Marian porque você está chateado. Marian diz que não disse nada e vai até a mulher. A mulher chora pelo meu Karimá. Kna e Marian o ajudam a se sentar. Marian pergunta à mulher para onde esse homem levou sua filha. A mulher diz onde ela está. Kna, por outro lado, diz que vou trazer sua filha e sai. Marian não o deixa e vai com ele. Kna e Marian vão até a casa onde o homem está. Kna diz a Marian para voltar, mas Marian diz que não vou deixar você. Então Kna olha para dentro e está vazio. Marian pergunta o que faremos e ela diz que voltaremos e procuraremos esse homem em outro lugar, e eles vão até a tia. A tia encontrou o homem naquele momento e estava batendo nele. Quando Kna o vê, ele agarra o colarinho do homem e diz: traga a filha de sua tia imediatamente ou farei você pagar um preço alto. O homem diz ao seu medo: ok, vou trazê-lo imediatamente. Kna, Marian e sua tia começam a esperar. Ele diz que se Marian não o trouxer para Kna, ele diz que o homem que vai trazê-lo é um covarde. Naquela hora, eles ouvem a voz da mulher. Ela ama seu frango dizendo que minha filha finalmente se reencontrou com você. Kna fica surpreso ao ver a galinha. Claro, eles ficam muito surpresos com essa situação, pois conhecem Kariman como um ser humano. Então a mulher dá o frango para Kna e diz que vou preparar algo para você. Kna e Marian também colocaram o frango no galinheiro. Depois, Kna e Marian se olham e riem. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!